Justiça do Rio de Janeiro concede liberdade condicional para o ex-goleiro Bruno. Repórter Matheus Coelzer tem mais detalhes. A Justiça do Rio concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza. A defesa tinha entrado com o pedido em abril do ano passado. A juíza Ana Paula Abreu Figueiras, da Vara de Execuções Penais, concedeu a progressão do regime. Na decisão, a magistrada afirmou que não há qualquer obstáculo concreto à concessão do livramento condicional ao apenado, na medida em que ele preenche o requisito objetivo necessário desde abril de 2022, conforme cálculo do atestado de pena atualizado. O Ministério Público havia se manifestado pelo indeferimento da liberdade condicional. Em regime domiciliar, o ex-goleiro Bruno chegou a trabalhar como vendedor, mas disse que não tinha condições financeiras para pagar a pensão alimentícia do filho Bruninho. Na época, a companheira foi às redes sociais, fez uma vaquinha virtual para tentar arrecadar esse dinheiro. Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte da modelo Elisa Samúdio em 2010. Ele cumpria a pena em regime semiaberto domiciliar desde 2019. No regime de liberdade condicional, o réu fica obrigado apenas a cumprir algumas condições impostas, como ter uma ocupação lícita e comparecer periodicamente à justiça. Na prisão domiciliar, o réu tem restrições de horários para voltar para casa. Coronel, o goleiro Bruno aí já cumpriu a penalidade dele, né, dentro da cadeia, agora volta à vida normal, segue a vida aqui fora. Exatamente. Olha, uma das coisas que o Brasil precisa tomar cuidado é com a questão da impunidade. E no caso do goleiro Bruno, não houve impunidade. Ele foi colocado atrás das grades, foi condenado a 20 anos e agora obedeceu fielmente à lei de execuções penais, que prevê a progressão da pena. 1/3 em regime fechado, 1/3 em regime semiaberto e 1/3 em regime aberto. Essa é a progressão de pena que faz com que o apenado ele tenha uma recuperação e volte para a vida social com a pena praticamente cumprida. É o caso do goleiro Bruno. Ele está na última fase agora. Essa liberdade condicional vai permitir a ele voltar a ter uma atividade laboral, e isso é o que diz a lei de execuções penais. Não há nada a ser criticado no caso do goleiro Bruno, porque a gente não pode punir uma pessoa duas vezes, porque a pessoa cometeu um crime, ela vai ser punida para o resto da vida. Você nunca retoma a vida social dessa forma. Então, como a nossa lei ela prevê esse regime, o goleiro Bruno volta então a ter o tempo disponível e, obviamente, ele vai ter que comprovar algumas coisas perante a justiça. O juiz determina, em alguns casos, o que ele deve fazer. Mas uma coisa importante é ele provar que ele tem uma atividade laboral e, vez ou outra, ele terá que se apresentar diante do juiz. Eu fico até... a gente se fala tanto em impunidade nesse país, que o país ele não pune as pessoas, e nesse caso nós estamos vendo um exemplo dentre milhões que, pelo menos, a lei ela está sendo cumprida nesse país.